Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clary e você está no meu canal, então seja bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero estar respondendo um comentário muito interessante de um amigo, de um inscrito aqui do canal. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontrará um bacharel em teologia, tá? Caso você queira aprender um pouco mais sobre esses assuntos que eu trato aqui. E vamos ao vídeo. Bom, um rapaz chamado Jimmy, né, fez o seguinte. Eu gravei um vídeo falando sobre a Peshitta e eu mencionei que a Peshitta é uma tradução. E ele colocou o seguinte comentário: se for pensar então dessa forma, então os códex alexandrinos, sinaíticos, vaticanos e etc. são todas traduções, já que eles possuem extensa discordância entre si, mostrando que eles nem são os originais, e sim uma cópia. Bom, que o Codex Alexandrinos, que o Codex Vaticanos, que o Codex Sinaíticos e entre outros são cópias, isso é inquestionável. São cópias, é fato. Agora é o seguinte, uma coisa que o Jimmy ignorou ou não conhece, e eu já comentei aqui no canal anteriormente, em vídeos anteriores. Então se você está chegando agora no meu canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou seja lá o que for, vá em vídeos mais antigos meus que eu comento sobre crítica textual, que eu já mencionei isso. Existem dois tipos de variantes. A variante de cópia e a variante de tradução. O que é a variante de tradução? Você chega e você tem uma palavra grega ou hebraica que pode ser traduzida como, ela significa mandioca, mas no português ela vai ser traduzida como mandioca ou macaxeira. É a mesma coisa, só que dois substantivos diferentes. Amor, por exemplo, ágape pode ser traduzido como amor ou caridade, entendeu? Mas as duas coisas, amor e caridade, significam ágape. Então, a mesma coisa numa língua pode ser expressa de duas formas em outra língua. Isso é chamado de polivalência. O que acontece? Em uma tradução, quando você compara uma tradução com a outra, olha só que legal. Quando você compara uma tradução com a outra, você encontra muito disso. Palavras diferentes, substantivos ou verbos ou adjetivos diferentes, mas que expressam a mesma coisa, né? Que expressam a mesma coisa. E quem for inscrito aqui do canal pode colocar aqui no comentário outros exemplos além dos quais que eu mencionei aqui, né? Você vai ter, por exemplo, vamos lá, Apocalipse 22, verso 14. No texto do recebido, né, ou no texto majoritário, que traz assim: bem-aventurados aqueles que não, no texto recebido não, no texto eclético, bem-aventurados os que lavam as vestes. Você vai ter uma tradução que traz lavam as vestes. Aí você vai ter uma outra tradução: bem-aventurado aqueles que lavam suas roupas. Mas veste e roupa é a mesma coisa, entendeu? Ela veste roupa. Variante de tradução, por exemplo, lá em Gênesis fala que o homem é um varão, né? Varão valente, seja um varão valente. Aí você tem as traduções modernas, seja um homem valente. Opa, homem e varão. São dois substantivos diferentes que expressam a mesma coisa. Um homem na idade adulta que tem culhão, né? Porque você tem muita gente que não tem culhão. Então, isso é variante de tradução. Você pode pegar duas versões em latim, duas versões em inglês. Por exemplo, eu mesmo quando eu vou ler a Bíblia em inglês, vou fazer um estudo mais tranquilo em inglês, eu comparo a King James com a NVI, cara. E eu vejo que verbos, palavras, substantivos, você tem usos diferentes, né? Enquanto que a King James costuma usar o verbo called, chamar, called. A NVI, em inglês, ela costuma usar summoner, né, invocar, né? Enquanto que Moisés called chamava o povo, outras traduções colocam summon, invocar, né? Chamar, convocar. Então são dois substantivos, né, ou dois verbos diferentes em inglês que traduzem a mesma palavra em hebraico. Então isso é variação de tradução. Se você pegar a CF, NVI, Almeida Corrigida Fiel, NVI, Bíblia de Jerusalém, NVT, Almeida Atualizada, Nova Tradução em Linguagem de Hoje, você vai encontrar variante de tradução. Agora, o que acontece nos códex gregos? E o que acontece nos códex gregos, no Códex Alexandrino, no Sinaítico e no Vaticano? É uma coisa um pouco diferente.
O que acontece no Codex Sinaíticos, Vaticanos, Alexandrinos, Efraimita, Beza, são variação de cópia. Variação de cópia. Como assim? Anteriormente aqui no vídeo aqui, eu confundi uma variante que nós temos em Apocalipse 22, verso 14. Os que guardam os mandamentos, está no texto recebido e no texto majoritário, e os que lavam as vestes se encontram no texto eclético. Só que, para nós, mandamento e veste são duas coisas completamente, são dois substantivos completamente diferentes. Agora, olha que louco, no grego, entole é mandamento, stole é veste. Então veja aqui, nós temos o que? Um problema de cópia, um problema de transmissão na cópia nessa variação. Não que stole e entole seja a mesma coisa, são duas coisas diferentes. Uma é mandamento, o outro é veste. Perfeito. Só que o que muda entre eles? Entole e stole é um epsilon e um ni e um sigma. Quando você pega um manuscrito com uma cópia com uma letra muito ruim, ou um manuscrito que já esteja apagado, ou um manuscrito que já esteja meio que deteriorado e por aí vai, você soma com a luz de vela, que é uma luz muito ruim, que era o período em que o Novo Testamento que as cópias eram feitas, né, dentro dos mosteiros, ou você tinha que copiar a luz de vela, então a leitura, então você podia confundir as letras facilmente. Um outro exemplo de variação de cópia é o que? Você tem lá em Mateus 18, se eu não me engano, Mateus 19, o camelo, né? É mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha. Você tem alguns manuscritos que trazem camilon. Opa, mas camelon é camelo. Camilon é corda ou nó. Entendeu? Mas camilon é uma coisa, camelo é outra coisa. O que mudou? Um epsilon para um iota. Um epsilon apagado se torna um iota facilmente. Ou um camelo muito mal escrito pode se tornar um nó. Ou um camilon muito mal escrito pode ser confundido com um camelo. Entendeu? Isso é no grego. É no grego. Então, e aqui, o que nós temos aqui são dois exemplos que eu estou trazendo. Dois exemplos de problema de cópia. Isso não quer dizer que, se você tem uma variação de cópia, quer dizer que ela seja uma tradução. Então, os sinaíticos, os vaticanos, o Efraimita, o Beza e todos os manuscritos gregos, eles podem ter todas as divergências do mundo, mas elas são variações de cópia. Enquanto que, se você comparar a King James em inglês com a NVI em inglês, com a New River Stand Bible Version, elas vão ter problemas de tradução. Assim, elas vão ter variação de tradução entre elas, assim como em português. Se você pegar em português todas as traduções ou 10 traduções com nomes diferentes, você vai perceber que elas vão ter variação de tradução, mesmo tendo sido baseadas no mesmo texto original, mesmo elas tendo sido usadas pela Bíblia Hebraica Stuttgartense, texto eclético, elas vão ter variação de tradução. Por quê? Porque a tradução é pegar um termo em hebraico, um termo em grego e traduzir por um verbo ou por um substantivo ou por um adjetivo que vai ser outro em outra tradução, tá? Enquanto que nos manuscritos gregos, por exemplo, você não encontra variação de tradução, você encontra variação de cópia. Por todo o Novo Testamento. Você tem lá 3.000 variações entre o Códex Vaticanos e os Sinaíticos, por exemplo, só nos Evangelhos, mas eles são variações de cópia, são problemas de cópia. O copista, quando foi copiar, ele errou uma letra, ele omitiu uma palavra, ele adicionou uma palavra, ele inverteu uma sentença, ele copiou 2 vezes uma sentença, ele pulou um versículo bíblico. E isso é problema de cópia, não é problema de tradução. Que é um pouco diferente de quando você vai, por exemplo, para a Peshitta, que a Peshitta é uma tradução do 5º século, só a título informativo, eu já falei isso 500 vezes, mas você tem uma tradução chamada Velha Siríaca, que ela é anterior à Peshitta, entendeu? E ela é uma tradução diferente da Peshitta, mesmo sendo escrita em aramaico, demonstrando que ela é uma variação de tradução e não uma variação de cópia. Porque se fosse uma variação de cópia, você iria pegar todas as versões, todos os manuscritos aramaicos, né, as cópias aramaicas que tem disponível, que a gente tem catalogado, tem disponível,
compararia elas e a gente daria o mesmo nome, ó, só daria assim, essa aqui é a aramaico 01, essa aqui é a aramaico 02, essa aqui é a aramaico 03. Não, eles deram nomes diferentes porque são traduções de períodos diferentes. Então quando você pega a velha siríaca, você tem a siríaca curitoniana, né, você tem a... Deixa eu pegar aqui só a quinta edição revisada aqui, só para lembrar aqui, tá? Só para eu lembrar todos os nomes que as siríacas têm, tá? Deixa eu só pegar aqui. Paz da Igreja, versões, versões antigas, aqui. Ó, nós temos aqui, nós temos a antiga siríaca, né, que é a siríaca sinaítica, siríaca curitoniana. Opa, por que nós temos duas siríacas aqui? Porque são duas traduções de duas regiões diferentes. Temos a peshita, que é da primeira metade do quinto século, a filoxiana, do sexto século. Temos a heraclesiana, e ela tem 4 variações entre elas, né? A siríaca H, siríaca H-com, né? Siríaca B-HMG e siríaca HGR, né? E por aí vai. Temos a siríaca palestinense, que é do sexto século aproximadamente. Dialeto aramaico escrito em caracteres siríacos, estranguelo, utilizado pela comunidade melquita. Versão preservada apenas de forma fragmentária, siríaca pá. Então, olha quantas siríacas nós temos aqui, quantas versões em aramaico nós temos aqui, ó, retirado da quinta edição revisada. Olha quantas nós temos. Isso quer dizer o quê? Problema, variação de tradução. Não é variação de cópia. Por quê? Porque você teve vários dialetos aramaicos. Agora, no grego, o Novo Testamento, ele só foi redigido, você só encontra cópias redigidas em um grego koiné. E os problemas que você encontra, as variações que você encontra, eu estou colocando problema aqui como variação, e as variações que você encontra no Novo Testamento, em grego, são apenas variações de cópia, não de tradução. É sempre o mesmo verbo, é sempre o mesmo substantivo, mas às vezes com uma letra trocada, às vezes com uma letra omitida, às vezes com uma palavra adicionada. E isso não é problema de tradução, isso é problema de cópia. É diferente de você comparar a Almeida Corrigida Fiel com a Bíblia de Jerusalém, que você vai ter variação, você vai ter problema de tradução. Bom, entendeu? Não é difícil de... para quem está acostumado a mexer com crítica textual, para quem fez o meu curso de crítica textual, entende muito bem isso. Tá? Então fica meu convite. Tá? Quem gostou desse vídeo também, se quiser fazer alguma doação, na descrição do vídeo você encontra um link de doação, você vai encontrar o meu Pix, né, que é o meu número de telefone. Então, desde já agradeço a todos, fiquem com Deus e tamo junto. E Jimmy, gostei da sua colocação, só que faltou essa informação para você. Se você tivesse essa informação, você não teria comentado como comentou. Perfeito?